Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional? Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 46. Eu vou estar aqui lendo, tá? Porém, vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo nesse momento. Se você quiser ir pegando a sua Bíblia para a gente poder ler junto, tá? Vai ser legal. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade aos devocionais, Senhor, a qual esses devocionais vêm falando aos nossos corações e vêm nos orientando através da tua palavra, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local para nos dar maior entendimento, Pai, para nos dar discernimento de espírito e entendimento da tua palavra nas entrelinhas, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 46, a partir do versículo 11, que fala assim: O povo do Egito, vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota. A terra inteira escutou os seus gritos. Um soldado tropeçou no outro e os dois caíram no chão. Gente, aí você volta um pouquinho lá no versículo 2 que fala assim: Ele me falou sobre o exército de Neco, o rei do Egito, que foi vencido em Carquemis, perto do rio Eufrate, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte: Os oficiais egípcios gritam, aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem, formem filas e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as couraças. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, gente? Somente isso. Por que eu li o versículo do 2 ao 4? Para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui. Aqui é quando o Nabucodonosor, servo de Deus, ele foi escolhido por Deus para vencer essa guerra. Entende? Ele foi em direção a esse povo do Egito para poder vencer a guerra. Só que o povo do Egito, eles estavam tão convictos que eles iam vencer a guerra, né, contra Nabucodonosor, que eles fizeram, né, gritaram, deram esse grito de guerra antes da guerra começar. Porém, a gente precisa entender que quem é escolhido de Deus e quem está com Deus, quem tem Deus na sua vida, não é derrotado. Entende? O inimigo ele pode se levantar, o inimigo ele pode esbravejar, o inimigo ele pode ameaçar, que ele só tem dois trabalhos, ele se levanta para cair de novo. Entende, gente? Então é isso que Deus quer que a gente aprenda hoje. O mal não prevalece sobre a nossa vida. Eu não sei se você tem costume de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Você vai ver que todas as guerras, todas as pessoas que foram escolhidas por Deus, que foram para a guerra, todas elas venceram. Por quê? Porque a guerra em si, na verdade, é uma guerra entre espíritos malignos e espíritos bons. Vamos colocar dessa forma para vocês entenderem. Então, a gente precisa entender que a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra espíritos malignos. E a gente só consegue vencer essas guerras que nós passamos no nosso dia a dia através do espírito. Ou seja, a gente só consegue vencer as guerras que nós passamos no dia a dia através de armas espirituais. Através do nosso relacionamento com Deus. Através da gente buscar em Deus a nossa força, o fortalecimento da nossa fé. Entende, gente? Então é justamente isso que Deus quer nos ensinar hoje. O mal não prevalece sobre a nossa vida a partir do momento que você está com seu relacionamento com Deus em dia. Por quê? Porque a guerra que você está passando, as dificuldades que você está passando, as batalhas que você está passando, espirituais, ou seja, são espíritos malignos à sua volta fazendo de tudo para você perder, fazendo de tudo para você desistir, fazendo de tudo para você esmorecer, entende? E a gente só consegue vencer esses espíritos malignos a partir do momento que o nosso relacionamento com Deus está em dia, entende? Porque a gente só consegue vencer através das armas espirituais. Quais são as armas espirituais, gente? É a oração, é o jejum, é a adoração, é a sua fé, é você acreditar, é você não esmorecer, é você não duvidar. Essas são as nossas armas espirituais, entende? Então, como que a gente consegue isso? Como que a gente consegue manter isso na nossa vida?
de acordo com o passar do tempo, estendo o relacionamento com Deus. É no relacionamento com Deus que Ele nos fortalece, Ele nos alimenta, entende? No relacionamento com Deus, a gente faz leitura da palavra, a gente ora mais, a gente adora mais, a gente busca mais a presença do Senhor. Com isso, a gente fortalece mais a nossa fé, a gente passa a confiar mais nele, a gente passa a depender mais dele, entende, gente? Por isso que o relacionamento com Deus se faz importante. Porque no nosso dia mal, o dia mal chega para todo mundo, gente. Todo mundo tem um dia mal. E o dia mal não é somente um dia. Ah, tive um dia mal, não vou ter mais dia mal nenhum. Não. O dia mal, às vezes, vem, sabe, no decorrer do seu processo, várias vezes. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos carne. E muitas das vezes a gente não entende por que a gente passa por certas situações, por que a gente passa por certas dificuldades, ou por certas batalhas, por certas lutas, por certas guerras, porque através dessas guerras, dessas lutas, dessas dificuldades, Deus está nos ensinando, entende? Deus está nos exortando, Deus está mostrando pra gente que as escolhas que nós fizemos eram as escolhas erradas, que vieram a agravar, a acarretar consequências ruins. Entende? Então, ele está nos ensinando ali. Ao mesmo tempo, a gente também está sendo curado, a gente também está sendo liberto. Por quê? A partir do momento que a gente entende que aquilo ali que a gente escolheu, né, em algum momento da nossa vida, que veio a acarretar uma consequência ruim, a gente está entendendo naquela exortação dele ali, naquele modo de Deus nos tratar, que a gente precisa aprender que está errado. Entende? Que a gente precisa se arrepender do que nós fizemos. E quando a gente aprende que está errado, que a gente aprendeu, né? Que a gente aprende que as nossas escolhas foram as escolhas erradas, e que a gente entende que aquilo ali não deve continuar na nossa vida, está acontecendo uma libertação, gente. Ou seja, você não vai voltar a errar, você não vai voltar a cometer o mesmo erro, você não vai cometer as mesmas práticas que você cometia antes, porque você entendeu que aquilo te agride, que aquilo te prejudica. Então houve uma libertação ali, entende, gente? Então a gente precisa sim, todos os dias, procurar a presença do Senhor. A gente precisa sim, todos os dias, estar na presença de Deus. A gente precisa sim, todos os dias, querer estar com Ele, querer buscar a Ele, entende? Para fortalecer a nossa carne, porque a nossa carne precisa estar fortalecida, porque uma vez que o nosso espírito está em Deus, está fortalecido, a nossa carne não sucumbe. A gente não procura as coisas do mundo, a gente não volta a procurar nada do mundo, porque o nosso espírito está fortalecido, a nossa carne está fortalecida. Então a gente precisa assim todos os dias ler a palavra, todos os dias estar em oração, todos os dias estar tá louvando ao Senhor, tá adorando ao Senhor, tá? E com isso, no decorrer do seu processo, você mesmo vai perceber que vai acontecer contigo uma separação. Ou seja, aquilo que você fazia antes, você vai começar a deixar de fazer, porque você entendeu que aquela prática que você tinha antes, além de te afastar dos caminhos do Senhor, ela corrompia você, ela machucava você, ela feria você. E como você já teve a libertação daquela prática que você fazia, você não vai voltar a fazer. Ou seja, você vai começar, sem você perceber, vai ser algo automático, inconsciente, você mesmo vai começar a se separar. Ou seja, você não vai voltar a fazer o que você fazia antes, você vai ficar mais próximo de Deus, procurando mais a presença de Deus, procurando estar mais em santidade. Entende, gente? É assim que funciona. É algo gradativo. Não existe de você de você começar um relacionamento com Deus hoje, de aceitar Jesus hoje e começar, tipo assim, faz igual mágica. Puf! Estou santa agora, sou uma pessoa santa, não faço mais isso, não faço mais aquilo, sou uma pessoa liberta. Não existe isso, tá? Existe gradativamente, todos os dias um pouquinho. Então, gradativamente você vai estar sendo moldado, gradativamente você vai estar sendo transformado, gradativamente você vai estar sendo moldado e lapidado por Deus. Você vai estar sendo liberto, você vai estar sendo curado, entende? Isso depende de você, única e exclusivamente de você. Por Deus, todos nós seríamos libertos, salvos, curados por Ele. Por Deus aconteceria isso. Mas a gente precisa, mas não é assim que está funcionando. Por quê? Porque pecaram lá atrás, né? Então, através do pecado lá de trás, a gente trouxe uma raiz, a gente precisa procurar a Deus todos os dias, a gente precisa estar na dependência de Deus todos os dias. Entende, gente?
Então a gente precisa sim buscar a Deus todos os dias e querer relacionamento com Ele. Então depende de nós querer estarmos na presença dEle. Depende de nós, único e exclusivamente, da nossa vida ser transformada. Depende de nós apenas, da gente dar o primeiro passo e querer ir em direção à presença de Deus, tendo um relacionamento com Ele. Porque a partir do momento que a gente prioriza Deus, a partir do momento que a gente coloca Deus na frente de tudo, pedindo direcionamento, pedindo orientação, dependendo dEle, a nossa vida começa a fluir da maneira certa. O rio flui, né? A gente não é represa, a gente não retém, o rio flui. A gente começa a andar por caminhos que Ele está direcionando. A gente começa a conhecer pessoas que é Ele que está trazendo. A gente começa a trabalhar em lugares que é Ele que está abrindo porta. Entende? Você conseguiu entender que existe uma dependência nisso? Quando Ele começa a fazer, você começa a depender dEle para tudo. Entende? Então, existe uma complacência, existe uma fidelidade, existe um vínculo, existe um elo, existe um relacionamento, entende? Então só depende de você querer ter isso, só depende de você querer mudar a sua vida e querer andar nos caminhos retos do Senhor, tá? Porque uma coisa que a gente precisa ter por entendimento, tudo que a gente escolher de errado para nossa vida, Deus vai nos exortar, Deus vai puxar a nossa orelha, Deus vai nos corrigir. Então, em vez de você errar, em vez de você ser exortado, em vez de você ser corrigido, queira estar na presença de Deus. Desculpa, gente, buscando relacionamento com Deus. Querendo a vida com Deus. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra de hoje. Pai, muito obrigada, Senhor, por nos ensinar o caminho que devemos andar, por nos ensinar como que nós devemos nos portar e aonde nós devemos, qual fonte nós devemos buscar, Senhor. Paizinho, nos ensina a ser mais dependente de Ti, nos ensina, Senhor, a querer estar mais na Tua presença, a querer Te buscar mais em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a querer estarmos Te procurando, Senhor, sem interesse, Senhor, apenas por estar na Tua presença, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha ter o coração moldado, lapidado e podado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do nosso Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.